está aí, barragem do Vaquejador, conhecida aí como barragem da Mariana. Uma barragem que sangrava uma grande quantidade de água, hoje está nessa situação. Concedo a palavra ao vereador Moraes, Tribuna Livre. Boa noite, senhores e senhora vereadora e público presente e nos meios de comunicação acompanhando a sessão ordinária de Lagoa do Barro do Piauí, do dia 26 de novembro de 2025. E eu queria iniciar minha pauta com algumas imagens. Essas imagens são as imagens da barragem do Vaquejador, conhecida como barragem da Mariana. Uma barragem que era muito linda. Observe aí o sangradouro, como era linda essa barragem. Foi construída aí por volta de 1996 a 1997. Então uma barragem linda que atendia toda essa região aqui, sobretudo a região de Vaquejador, Cercado Velho e toda a região aqui da sede. E em algumas sessões anteriores eu já retratei a necessidade de se investir em recursos hídricos, de se investir em águas no centro da Lagoa do Barro, na região aqui mediana e também na região de cima. Fiz uma visita a ela para eu mostrar a situação dela hoje. Essa barragem rompeu no ano de 2020. Então está aí, barragem do Vaquejador, conhecida aí como barragem da Mariana. Uma barragem que sangrava uma grande quantidade de água, hoje está nessa situação. Nós sabemos que ela certamente foi construída com recursos públicos, federal e estadual. Mas se uma barragem foi construída no ano de 1996 e 1997, e se ela foi embora só em 2020, isso significa dizer que ela estava à altura. Então, aparentemente, a gente entende que faltou manutenção. Porque se ela ficou de 96 a 2020 e foi embora, alguma coisa aconteceu. E essa é a realidade aí da barragem hoje. Com a chuva já tem essa imagem de hoje. Essas imagens são de hoje. Aquele sangradouro com bastante água, veja a situação que ele se encontra hoje. E a população dependendo de carro-pipa. E a barragem Mariana, olha a situação que ela se encontra. Uns paredões imensos, né? Uma estrutura bacana. Embora o alicerce em alguns pontos a gente vê pelas filmagens que a água consumiu. Observa aí, ó, que o alicerce aí basicamente tem alguns pontos aí que não tem. E hoje está só o lugar da barragem. E a população precisando de água. Aí tem que pagar a pipa lá da barragem Nova Fortaleza, distante. Então eu fiz questão de escalar esses paredões que tinha aí, para ver se a gente sensibiliza os senhores vereadores, vereadora, público, gestores municipais, estaduais e federais, para que busque uma forma de resgatar, de consertar essa barragem, que era uma marca aqui na sede. Hoje, ferros, aparentemente dá até a impressão que não tinha um acabamento. Ela foi começada aqui em outro lugar, como algumas pessoas sabem, aqui próximo à sede, e devido à estrutura foi mudado para aí na época, pelas informações que a gente tem. Então essa barragem está aí hoje nessa situação, rompeu desde março de 2020. E eu pergunto, tem algum programa, alguma intenção, alguma coisa formal ou de consertar essa barragem? Isso aí é dinheiro público. Isso aí é dinheiro público. Quantos sacos de cimento, mão de obra, para hoje dizer que a barragem Mariana está nessa situação. Então eu basicamente, pode deixar aí por enquanto, Alex, ou aí no tempo. Basicamente, eu fiquei curioso e fui na internet buscar algumas fontes. As informações que tem lá, que eu não sei se é precisa, é que ela foi construída com recursos federais e estaduais,
E o IDEP, Instituto de Desenvolvimento do Piauí, ou o SEMAR, não sei, deveria estar acompanhando, ou mesmo a Defesa Civil, porque essa barragem não foi embora de repente. Eu acho que ficou pendente de manutenção. E a sede já teve também a expectativa de ter uma barragem conhecida como Barragem da Mariquinha, que se é verdade não se sabe, mas dizem que foi feito só o sangradouro, acho que no tempo de São João do Piauí, salvo engano, só o sangradouro, e ficou no sangradouro, e a sede continua sem água, sem uma barragem grande. A barragem lá de Sítio do Meio também, e me informaram que não ia ser limpa, não sei se foi limpa. Então nós precisamos colocar como prioridade a questão de águas, essas grandes barragens, poços. Uma limpeza que se faz para um cidadão é importante. 5 horas para um cidadão limpar um barreiro é importante, mas um barreiro que de uma estrutura pequena, ele vai aguentar ali 3, 4 meses, 5 e olha lá, e continua a necessidade ano após ano. Então, senhores vereadores, até convidaria, se os senhores vereadores quiserem, para nós ir fazer uma visita, convidar o prefeito, o deputado ou quem for, para a gente ir lá visitar a Barragem Mariana, para ver aquilo ali. Gente, é dinheiro público jogado, abandonado, porque não está servindo de nada. Uma barragem dessa, que ela foi embora, a gente precisa fazer uma investigação. Por que ela foi embora? O que é que faltou para essa barragem não ter ido embora? Todo mundo vê essa barragem sangrando. A gente precisa saber o que é que aconteceu. Cadê a Defesa Civil? Cadê? Não sei. Para dizer que uma barragem dessa foi embora, nem teve o trabalho de prevenção e nem estou vendo preocupação em recuperar aquela barragem. Não vejo planejamento. Aí onde eu discuti das prioridades, eu tinha vontade de saber quanto foi gasto em 10 anos na Lagoa do Barro, na saúde, em obras estruturantes, saúde, educação, esporte, assistência social. Todas as outras áreas são importantes. Todas as outras áreas são importantes. Claro que são importantes. Nós não estamos dizendo aqui que não são importantes. Todas são importantes. Inclusive o próprio saneamento básico que está caindo aqui dentro do rio. O esgoto caindo dentro do rio e descendo lá para a barragem de Fortaleza. Então todas essas outras áreas são importantes, mas a gente precisa entender o que é que a população diz, o que é prioridade. Se nós fizermos uma pesquisa aqui, já teve várias pesquisas no município, que eu tenho certeza que as prioridades que a população coloca, talvez a água e a saúde sejam as prioritárias. A água e a saúde talvez fossem as prioritárias. Então, eu colocaria aqui, se hoje nós fôssemos nomear como prioridade para nós, cidadãos de Lagoa do Barro, qual seria a nossa prioridade? Seria assistência social, saúde, educação, emprego, energia, infraestrutura, esporte, lazer, meio ambiente, água, entre outros. E eu tinha vontade de fazer um levantamento no raio de 10 anos de Lagoa do Barro, quanto ela foi gasto com saúde, quanto foi gasto com educação, mas eu tinha vontade de saber quanto foi gasto na assistência social, na saúde. Eu falo em termos estruturantes: saúde, educação, esporte, infraestrutura e água. E água. Porque entra ano e sai ano, e toda época de seca é a mesma lenga-lenga de carro-pipa. A sede aqui, para os carros pegarem, salvo engano aí, pegava na barragem do Prime, de outras pessoas aí, porque não tem uma barragem pública grande, de grande porte aqui na cidade. Enfim, tem várias prioridades. Agora a água, para a gente ver a pessoa dependendo de carro-pipa, ano após ano, não é fácil. Então, essas barragens são de suma importância. E aí, como eu estava falando, a barragem da Mariquinha, o que se sabe, dizem, eu mesmo, conversa de rua que é como se tivesse feita. Não tenho nenhum documento, pesquisei, não encontrei nada. Mas que fez o sangradouro, ou estava fazendo o sangradouro, ou estava. O que aconteceu depois dos sangradouros, aí o pessoal da época deveria estar
explicando para a gente. O vereador Antônio Jesus pediu uma parte, eu vou conceder, mas se os vereadores quiserem alguma parte, faça a anotação para a gente fazer no final, para não quebrar um pouco o raciocínio. Pois não, vereador? Boa noite, os colegas vereadores, ao público que estão assistindo, aos funcionários, vereador Cid. Boa noite a todos. Professor Moraes, sobre a água aí é muito importante. A gente sabe que o período chuvoso nosso aqui é pouco e a gente procura segurar a água para não ir embora, que a água que vai embora a gente sabe que não retorna não, né? Passou, vai embora. Eu conversando com o prefeito Reginaldo, nessa parte aí, falando dos poços, aí nós conversamos e chegamos nesse assunto de barragem. Ele, no ponto de vista dele, ele disse que quer investir nessa parte aí, construir grandes barragens para melhorar a situação, né, do município, que nosso município aqui nós temos aqui a barragem na Fortaleza, mas aqui na região de cima, perto aqui do nosso município, da cidade aqui, a barragem é pouco. Eu mesmo não conheço essa barragem não, mas já vi falar muito nela, é muito importante mesmo. E de minha pessoa, como vereador, acredito que todos os vereadores estão de apoio a construir essa barragem, que é muito importante. É muito bom para o município e muito importante, né? E sem água nós não somos nada. Era só isso mesmo e obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, vereador. O meu boa noite e que Deus abençoe a todos. Obrigado. Colega vereador, se considerei uma parte, participar um pouquinho da sua fala, referente à barragem da Mariana. Em relação à barragem da Mariana, a gente vê como muito importante essa recuperação daquela barragem, até mesmo quando o colega vereador Moraes aqui apresentou em relação à barragem Mariana, eu me recordei na época ainda do primeiro mandato que eu estava aqui nessa casa legislativa, vendo a necessidade naquela época da restauração, da recuperação daquela barragem, ainda antes mesmo do rompimento. Eu coloquei aqui um requerimento na época, solicitando para que pudesse recuperar aquela barragem, e que não foi atendido naquela época, né, naquele primeiro mandato meu, e veio posteriormente o rompimento, né, dessa barragem. Então é louvável, a gente entende que é de grande importância a recuperação dessa barragem da Mariana naquela comunidade, para o pessoal daquela comunidade ali. Agradeço agora o vereador presidente com a palavra. Vereador, questão referente à questão da barragem, é um tema muito importante. Há a necessidade da recuperação daquela barragem. Tem muitas pessoas ali, muitas famílias que dependiam da pesca, que quando a gente passa ali eles procuram a gente. No passado, aí, quando era assim que ela rompeu, 2021, acho que foi, eu tive com o Gilson lá na Defesa Civil, ficaram de vir, o ex-prefeito Gilson levou um projeto lá, mas parou também lá, não chegou. Ou seja, é um tema muito importante e devemos cobrar, e que é uma necessidade daquela barragem naquela localidade. Os moradores precisam, na época da seca ali, aquela barragem é muito importante, e tem a questão da água, a questão da pesca, e até no tempo que está sangrando, é um lazer, né? Muitos saíram daqui para ir lá e passar um final de semana se divertindo, e quem sabe no futuro não pode ter uns barzinhos lá, né? A gente pode pensar coisas grandes, né? Era essa a minha fala e minha participação. Muito obrigado. A importância da recuperação daquela barragem. Agradecer aqui a participação dos vereadores, Giovani e o vereador presidente Daniel. Isso é que eu vejo o poder legislativo, é você, quando um colega colocar uma proposta que ela é interessante, ela ser reforçada, porque na verdade essa barragem serve para todo mundo, mas sobretudo para aquela comunidade que ali rodeia. E eu convido, eu quero ir lá, se Deus permitir, que vai ter muita chuva, eu vou lá na barragem, porque de qualquer maneira, gente, já tem 5 anos, né? Eu acho que teria como dar um pouco de prioridade nessa parte de águas, porque o problema do carro-pipa é gigantesco. Obrigado, presidente. O meu boa noite e que Deus abençoe a todos. Boa noite, obrigado aí.